Boa noite, querida família. Boa noite a todos que estão nos vendo. Estamos aqui para mais uma aula. O assunto que nós estamos falando é como lidar com pessoas difíceis. E no decorrer desses assuntos nós estamos vendo a causa, né, dos comportamentos difíceis nas pessoas. Por que elas são assim? Por que elas têm esse tipo de comportamento? Já falamos a razão de alguns comportamentos nesse sentido, e hoje nós estamos falando sobre personalidade. Falamos na aula anterior sobre a criação, o quanto a criação afeta, ou seja, ela é responsável pela construção da personalidade da pessoa, e isso, né, afeta o comportamento dela. E nessa aula nós vamos falar sobre ambiente social, como que o ambiente social ele vai afetar no comportamento das pessoas. Bom, vou apagar aqui para a gente dar a continuidade. Então, primeiro assim, o que é um ambiente? O que é um ambiente social? O ambiente social é um espaço ou um local, um espaço, então, é um espaço físico aonde nós compartilhamos esse espaço com outras pessoas. Então compartilhamos esse espaço com as pessoas, convivemos com elas, às vezes diariamente, ou se encontramos com essas pessoas no decorrer da nossa vida. Então, nós vamos conviver com essas pessoas, as pessoas vão compartilhar esse espaço físico e ali vai ser o nosso ambiente social. E o ambiente social, o primeiro ambiente social que nós vamos fazer parte é a nossa família. Então é o primeiro ambiente social que nós vamos conhecer. E a família, ela tem uma importância muito grande na construção da personalidade da pessoa. E é um local que mais tem importância, esse ambiente familiar. O ambiente familiar, o local onde tem esse ambiente é a casa, é o lar da pessoa. E é o ambiente mais importante na construção da personalidade do indivíduo. Veja bem, nós falamos sobre a criação e o quanto a criação ela afeta, essa construção da personalidade da pessoa. E o que ela aprende, quando nós falamos de criação, nós estamos falando então da família, do ambiente aqui, nós estamos falando do ambiente familiar, é nesse espaço que ela vai conviver com o seu pai e a sua mãe, e se tiver ali irmãos, vai conviver com os irmãos. E a partir desse ambiente que ela vai depois viver lá em outros ambientes, como o ambiente escolar. E o que ela aprendeu lá no seu ambiente familiar vai refletir no ambiente escolar. Então, se o indivíduo, a criança que é criado num lar saudável, ela vai ser uma criança saudável. Então, se ela... É o espelho do lar. É espelho do lar. Então, isso vai refletir, esse ambiente vai refletir no comportamento dela em outros ambientes. Seja no ambiente escolar, ou se ela frequenta uma igreja, ou outro tipo de ambiente depois do seu lar. É claro que a pessoa vai, nós estamos falando de uma criança, mas vai crescer, o indivíduo em si, e depois vai ter lá ela vai ter um ambiente profissional, seu trabalho, o comportamento que ela vai ter lá no lar vai afetar muito. Porque a personalidade de uma criança, ela
o ápice do seu desenvolvimento da personalidade até os 7 anos de idade. Então ela vai continuar ainda, tem comportamentos nos ambientes que ela vive, que vai continuar afetando a personalidade dela, né? E às vezes ela vai se reconstruindo ou melhorando, mas é muito menos. Quanto mais velho a pessoa fica, menos ela vai ter comportamentos que ela vai adquirir ou menos vai mudar a sua personalidade. Então o período que mais é desenvolvida a personalidade do indivíduo é até seus 7 anos de idade. E nesse período, né, é dentro da família, é dentro do lar aí que é desenvolvido ali. Então, olha só, se a criança tem um lar saudável, ela se tornará um indivíduo saudável. Se ela não possui um lar saudável, ela vai ter um comportamento não saudável, vamos dizer assim, até dentro do seu lar e nos demais ambientes que ela for conviver. E o que é um lar saudável? Né? Um lar saudável, nós entendemos que é um lar onde a criança ela vê que possui ordem. Aquele local possui ordem. E ela se sente nesse lugar amada. Ela se sente amada pelos pais, se sente acolhida pelos pais, e ela também, portanto, se sente segura. Então, uma criança que tem um lar saudável é um lar que tem uma certa ordem. Ela entende que as coisas lá tem regras, lá, né, tem orientações, tem ordem dentro do lar, não é um lar bagunçado. Né? Onde os pais amam essa criança, são pais presentes na vida dela, estão o tempo todo cuidando, estão o tempo todo orientando, direcionando, então ela se sente também ali que é um lugar de segurança, é o porto seguro dela. Está junto com os pais, está junto com a família. Então quando ela for para o seu ambiente escolar, isso vai afetar diretamente no desenvolvimento dela nesse ambiente. Né, nesse ambiente escolar. Então, portanto, se uma criança ela vive, ao contrário também ocorre, né? Se ela vive num lar lá totalmente tóxico, um lar violento, um lar abusivo, um lar todo bagunçado, onde, né, não tem ordem, a criança, em vez de se sentir segura, ela vai se sentir sempre neste lar em estado de alerta. Vai se sentir insegura. Quando nós observamos muitas vezes uma criança assustada, uma criança que até a própria timidez muitas vezes nas crianças demonstra que ela tem um lar onde ela tímida, tristinha. Triste, né, aborrecida, crianças que são violentas, crianças que não respeitam, crianças que têm comportamentos difíceis, principalmente na escola. Isso é um reflexo do que acontece dentro do ambiente familiar. Então ela tem um ambiente familiar violento, ambiente familiar tóxico, né, e muitas vezes até um ambiente abusivo, né, que isso vai até criar na criança traumas, né, vai afetar o desenvolvimento dela. Então, quando a gente observar uma criança, vamos lá ir lá para o ambiente escolar, uma criança que está indo bem na escola, que é uma criança educada, uma criança que respeita a ordem, é porque ela tem um lar saudável. É porque tem um lar ali em que os pais estão presentes e cuidando o tempo todo daquela criança. Então isso vai refletir no desenvolvimento dela. Então ela vai ter boas notas na escola, vai ter boas amizades, vai saber se relacionar com todo mundo. Nós podemos observar, para quem está nos vendo, né, eu falei sobre as nossas crianças, a Luísa e o Ad, para se ter uma ideia, os dois são os melhores alunos da sala.
né? Os dois os dois têm escolas diferentes no momento, mas assim nas duas escolas ali eles vão bem, né? São educados, os professores, graças a Deus, toda vez que falam conosco, só nos traz notícias boas. Nós estamos sempre presentes ali na escola para saber, conversando com os professores, saber como que eles estão indo. Então a gente sabe que estão se desenvolvendo bem. O Adri hoje está no 6º ano, 5º ano, mas também ele foi destaque na escola como o melhor aluno. Então isso é o quê? É reflexo do lar. É reflexo de um lar saudável. Da mesma coisa, a gente precisa entender que isso vai afetar no desenvolvimento do ser humano, não só como criança, mas como adulto. Quando ele for para um ambiente profissional, ele também vai ter comportamentos ruins se ele vem de um lar com comportamentos que ele aprendeu comportamentos ruins, que afetou, né, na mente dele, no desenvolvimento dele ali. Certo? Então olha só, o quão é importante é se ter um lar saudável, né? Se ter ali direção, ter segurança, vai desenvolver um adulto seguro de si. Uma criança também, uma criança que não vai ser influenciada pelos comportamentos dos amiguinhos na escola. É porque ela vai saber identificar o comportamento, que aquele comportamento está tendo é ruim, né? E ela é segura do que ela é. Ela é segura dos valores, do que ela foi ensinada, dos comportamentos dela. Então sempre quando a gente identificar que uma pessoa ela tem comportamentos violentos, comportamentos difíceis da gente se relacionar, a gente vai ter que olhar, como nós vimos na aula passada, a criação, como ela foi criada pelos seus pais, né, por quem ela foi criada, e qual era o ambiente que ela vivia. Né? E isso, se a gente tem um lar, um ambiente incapaz de desenvolver totalmente uma criança, incapaz de ensinar, incapaz de orientar, ela vai ser desenvolvida pelos demais ambientes que depois ela vai ter. E a nossa tendência, como nós vimos, a nossa tendência sempre é ir para o mal. Então uma criança, quando ela chegar na escola, provavelmente ela vai copiar comportamentos ruins. Então ela vai ser afetado por aquele ambiente. Mesma coisa no trabalho. Então quando você não é direcionado corretamente sobre o que é certo e o que é errado, a pessoa começa ali, ou a criança começa ali a seguir comportamentos errados ali, até porque não foi orientado sobre isso. Então o ambiente ele tem o poder de moldar os nossos comportamentos. Mas a forma de nós não deixarmos que o ambiente nos afete quando nós somos criados num lar saudável e somos orientados pela Bíblia. Veja o que diz lá em Romanos 12:2. A Priscila vai ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, a orientação de Paulo aos romanos, ele está dizendo assim, para que a gente não vos conformeis, é para não entrar na forma do mundo. O que ele está dizendo é que nós não podemos deixar que o ambiente externo, o ambiente do mundo, ele venha nos moldar, ele venha nos transformar. Mas antes nós precisamos ser moldados pela palavra de Deus, nós precisamos ser moldados pelo conhecimento, pelo nosso entendimento, a renovação do nosso entendimento sobre a palavra de Deus, para que nós venhamos venha experimentar, né, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Certo? Então o ambiente... Essa renovação do vosso entendimento é conhecimento. Conhecimento. É o que nós estamos falando aqui. Uhum. Qual que é a forma de nós não seguirmos um comportamento de uma pessoa difícil, um comportamento ruim? É através do conhecimento. Se alguém foi criado num lar que é um lar tóxico, um lar que não orientou, que não direcionou, ela como adulto depois ela vai ter que buscar, é o que a Bíblia está dizendo, buscar o conhecimento para que ela venha
transformar aquela vida dela. Ela vem questionar aquele comportamento. E dessa mesma forma nós fazemos como nós somos muito influenciados pelo comportamento de outras pessoas, nós venhamos conhecer qual é a vontade de Deus, para que não venhamos deixar que esses comportamentos afetem o nosso desenvolvimento. E né? Essa renovação ali, ele diz também a questão de que a gente sempre tem que estar buscando conhecimento, sempre aprendendo. Exatamente. Para sempre buscar renovando. Corrigir ou acertar, né, nos comportamentos. Entendeu? Isso mesmo. Perfeito. Certo até aqui? Entendemos aí o quanto o ambiente ele afeta, né? E nós precisamos aí ter uma empatia pelas pessoas e observar essas pessoas que têm esses comportamentos ruins, qual é o ambiente que ela vive. Por que ela é assim? Um adulto, né? A gente vai se relacionar às vezes com uma pessoa adulta. A gente vai ver comportamentos difíceis de se lidar. Se nós conhecermos um pouco a história dessa pessoa, a gente vai entender qual é o ambiente que ela viveu toda, né, a sua vida ali, como ela foi afetada por aquele comportamento. E em vez, muitas vezes, da gente criticar ou julgar a pessoa por esse comportamento, a gente, às vezes, precisa ajudá-la, direcioná-la no caminho correto. Né? Então, a gente consegue conviver melhor com as pessoas quando nós passamos a compreender isso, né, através dela. Então, outra coisa que afeta, e está muito ligado aqui ao ambiente social, é a cultura. A cultura, ela afeta aí o desenvolvimento da pessoa e da sua personalidade. Então, cada ambiente, e aqui a cultura ela abrange um pouco mais, a cultura ela é um conjunto de coisas. Quando a gente fala que aquilo é a cultura daquele povo, é um conjunto de coisas, que é, no caso, as crenças, os valores, os hábitos, as crenças, os valores, os hábitos, costumes. Ou seja, tudo isso aqui vai afetar o comportamento das pessoas, como elas se comportam, né, por causa da cultura do local, cultura do povo que ela vive. Então a primeira cultura que nós temos mais abrangente é a nossa cultura nacional, a cultura da nossa nação, nosso país, né? Então a cultura nacional, todos os países, todas as nações, ela tem a sua cultura. Os povos são de línguas diferentes, são de costumes diferentes, hábitos diferentes. Isso a cultura afeta também na questão, né, das artes. E aí a cultura de uma pessoa, música. Que entra nas artes, né? A música entra nas artes. Então, de um povo para outro, muda muito o comportamento. E às vezes um comportamento que nós julgamos ser um comportamento ruim numa certa nação, um comportamento inadequado, um outro país não é. Às vezes. E, por exemplo, o Brasil, para ter uma ideia, o Brasil ele é um país de cultura cristã. Então é um país que expressa muito forte os valores, as crenças cristãs. Para ter uma ideia, o Brasil, se eu não me engano, tem que ver certinho lá, dá para buscar no Google lá, mas se eu não me engano é 86% dos brasileiros são cristãos. E nós temos ali mais de 50% dos cristãos são católicos, e cerca lá de quase 30% são evangélicos. Então nós vivemos num país cristão.
que 86% da população, isso, uma população de mais de 200 milhões, é 146 por aí, uma coisa assim. Milhões de pessoas são cristãs. Então, a religião aqui vai afetar drasticamente no comportamento das pessoas. Aí quando você vai num país, por exemplo, que não é cristão, você vai ver pessoas com comportamentos, né, uma cultura totalmente diferente. E que coisas que para nós, por o fato de sermos cristãos, é muito ruim. Mas não, ela é a cultura do povo, o povo vive daquela maneira. Se você for no Japão, por exemplo, o Japão não chega, eu acho que a 2% da população cristã. Então, se você for lá no Japão, você vai ver muitas atitudes que você vai se escandalizar. Mas é normal para o povo, porque faz parte da cultura deles. Se você for num país, por exemplo, os países árabes lá, a porcentagem de cristãos vai ser bem pouco. Mas sim, a maioria da população é muçulmana e vem de uma cultura muçulmana. Por exemplo, lá nos países muçulmanos, casam-se com crianças, né, é a cultura de comprar pessoas, de viver com mais mulheres, tem várias coisas totalmente absurdas pra gente, mas que as crianças que nascem num país desse, vai crescendo e vai entendendo que a cultura é aquilo ali e é o correto de se viver. Então é isso que nós temos que olhar também. Às vezes a gente vê um comportamento de uma pessoa, mas que ela vem de uma cultura diferente da sua. E para ela, aquilo não tem problema nenhum. Uhum. Não é algo ruim aí de se fazer. Então a cultura afeta muito aí no comportamento das pessoas. E a gente vai ter a cultura local. Interessante sim que no Brasil, o Brasil como é um país muito grande, você vai visitar vários estados, vários lugares, e você vai ver costumes diferentes. Tem coisas que você fala num estado que é ofensivo você falar em outro. Se você não conhece o costume daquele local, a cultura daquele local, você acaba às vezes ofendendo as pessoas, né? Do jeito de você falar, você fala uma coisa que lá na tua terra, no teu local lá não tem problema, mas no outro vai ter problema. Então é isso que a gente tem que analisar também, até dentro do nosso próprio país, nós temos que olhar a cultura local. A cultura da cidade, né, a cultura do estado e da cidade da pessoa lá, que muda também bastante. E daí nós vamos ter a cultura familiar. Como nós estamos falando de ambiente familiar, nós falamos de ambiente familiar, de criação, então a cultura familiar é os valores que as pessoas vão receber da sua própria família, da forma como você foi criado pelo seu pai, pela sua mãe. Né? Você vai construir ali os seus hábitos, né? Os seus costumes, o que você gosta, vai afetar muito nisso, né? O que você gosta, o tipo de música que você gosta, né? O tipo de arte que você gosta, teus hábitos, teus valores, afeta muito aí a tua cultura familiar também. Então é bom a gente sempre observar as pessoas nesse sentido. Ela tem uma personalidade e ela foi afetada, a sua personalidade foi afetada pela sua criação, né? Dentro dessa criação, o ambiente em que ela vivia, na família, e foi afetado pela cultura, né? Pela cultura familiar, aquilo que foi passado para ela também, né? Daí quando a gente se relaciona com pessoas que vieram de lugares diferentes, de países diferentes, de estados diferentes, locais diferentes, ela tem uma cultura diferente. Além de ter essa cultura familiar, ela tem uma visão diferente da que você tem. Né? E olha só, quando nós falamos de ambiente familiar, o ideal, né, a gente sabe que um ambiente familiar saudável também, até esqueci de mencionar, é quando, né, nós estamos lá dentro daquele padrão
bíblico, né? Que é você ter ali um pai, uma mãe e os filhos, né? O filho vai ter o pai e a mãe. Lembrando que, se nós formos olharmos, tem pessoas que nem o pai e a mãe chegaram a conhecer, né? Às vezes foram criados lá pelo vô, pelos avós, foram criados pelos tios, foram adotados. E tem muitas crianças que vivem na rua. Tem muitas crianças que vivem no orfanato. E depois, quando se tornam adultos, isso afeta demais aí o comportamento delas e a cultura que elas tiveram, né? E até a própria confusão na mente de uma criança, por exemplo, assim, que não sabe muito assimilar, né, o que é certo, o que é errado, o que é cultura, o que muitas coisas acabam afetando o comportamento dela e ela não consegue consolidar, né, muita personalidade dela, é uma personalidade bem confusa nesse sentido. Então, é importante nós observarmos isso no comportamento humano para que nós possamos aí conviver melhor com as pessoas, né? Poder entender a origem, o porquê que ela está tendo esse tipo de comportamento, o que é que afeta esse comportamento dela, para que nós possamos ser compreensivos mais com as pessoas e fazer aquilo que a Bíblia nos orienta, que é amar ela. E amar é entender ela, é ajudar, é querer ajudar a pessoa e não simplesmente só julgar o comportamento. E olha que interessante, se nós, isso demonstra também, através disso, que nós precisamos ter interesse pela história das pessoas. Se nós olharmos uma pessoa com um comportamento difícil, nós vamos só dizer que aquela é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não dá para conviver, que é uma pessoa difícil. Mas se nós conhecemos a história da pessoa, nós mudamos até a forma como nós vemos essa pessoa. E muitas vezes, em vez de nós julgarmos ela pelo seu comportamento, nós passamos, às vezes, admirá-la, né, por ter chegado, ver o quanto ela é esforçada. Esforçada quanto lutou. Porque tem pessoas ali que, por exemplo, às vezes viveram na rua, quando crianças, né, passaram de casa para casa, as pessoas, crianças que foram adotadas, né, e depois, às vezes, separados dos próprios irmãos. É difícil, né? E chegar numa vida adulta assim não é fácil. Aí a gente não conhece a história da pessoa e só vai olhar o comportamento dela. Essa pessoa é violenta, essa pessoa é difícil, essa pessoa é agressiva. E a gente não vê o comportamento dela. E tem pessoas que são até, a gente vai passar às vezes até a admirar, né, como nós falamos ali, porque ela está lutando. Né? Ela está melhorando a cada dia, às vezes consegue construir uma família, consegue conquistar coisas, está lutando, mas ela nunca teve uma direção, às vezes nunca teve o pai e a mãe para direcionar, ou né, teve um lar horrível que nunca construiu nada de bom para ela. Mas ela está lutando ali. Nós passamos a compreender melhor as pessoas. E ela está entregando o que ela aprendeu, na verdade. Né? Eu faço aquilo que ela aprendeu na caminhada. Daí, quando em algum momento soube o que é o certo, e está tentando alcançar isso. Né? É isso aí. Então, essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Vamos encerrar esses dois assuntos e na próxima aula a gente vai falar lá sobre o temperamento. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.